Miqueias, capítulo número 7, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquele que reclina sobre o teu peito, ou àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Todos, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O teólogo e biblista presbiteriano Dr. Eugene Peterson, numa das suas obras, ele diz assim: os profetas usam palavras para refazer o mundo. O mundo, ou seja, a terra e o céu, os homens e as mulheres, os animais e as aves. O mundo foi feito no princípio pela palavra de Deus. Os profetas, quando entram em cena, ao descobrir um mundo de desordem moral e espiritual, retomaram o trabalho das palavras para reconstruir o que a desobediência e a desconfiança humanas haviam demolido. Nós estamos diante do texto do profeta Miqueias. Miqueias é um dos grandes profetas que viveu entre o século VIII e o século VII antes de Cristo, né? Então, arredondando 700 anos antes de Jesus. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías, meio que vizinho de Isaías. Isaías profetizava em Jerusalém. Miqueias faz parte de uma vila, Morizete, que fica a uns 35 quilômetros mais ou menos para o lado esquerdo no mapa de Jerusalém, perto da faixa de Gaza, onde hoje, né, a gente chamaria de faixa de Gaza, portanto no território de Judá. E ele foi companheiro também de Oséias e Amós, profetas que profetizaram em Samaria, bem mais ao norte já, em outro reino, né, o reino de Israel, e não o reino de Judá. Mas aqueles foram tempos muito conturbados, muito difíceis para o povo de Deus, né? Havia uma ação diabólica agindo na sociedade do século VIII e do século VII antes de Cristo, uma ação diabólica tão grande que perverteu o coração do povo, e Deus precisou agir. Além do alerta que esses profetas deram, Deus precisou agir levando o povo para dois cativeiros: o cativeiro assírio, no caso do reino do norte, e depois o cativeiro babilônico, no caso do reino de Judá. A ação desses profetas foi na tentativa de evitar esse castigo, de evitar o juízo de Deus. Deus levantou homens como Miqueias para, como disse Dr. Eugene Peterson, com as palavras, trazer de novo à existência aquilo que as palavras de Deus haviam feito no princípio. Corrigir aquilo tudo que estava errado. E quando a gente lê o capítulo número 7 do livro de Miqueias, até o 7º versículo, a gente percebe alguns problemas bastante pontuais e muito fortes, né? Por exemplo,
a gente percebe uma esterilidade espiritual, né? Ou seja, a ação da fé não produzia frutos, não produzia resultados, né? O texto fala de ausência de frutos bons, não é? Não há cachos de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Quer dizer, há vontade de desfrutar de frutos, mas esses frutos não existem. E isso é altamente frustrante. Jesus se encontrou com uma figueira que aparentava ter frutos, ela tinha folhas, então ela aparentava ter frutos e ela não tinha gerado nenhum fruto. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus, secou aquela figueira. A esterilidade espiritual é um dos terríveis e tremendos males que assolava a sociedade brasileira em 1903, quando nasceu a Igreja Presbiteriana Independente. 1903 é o comecinho do século XX, né? Na verdade, o terceiro ano desse século, ou o segundo ano do século, porque o século começa, né, em 1901, e o segundo ano do século XX, ainda vivendo muito em função do século XIX. A sociedade era dominada por uma oligarquia, né, rural. Vivíamos ainda assim, o começo da República, né, proclamada em 1889, poucos anos antes, e que trouxe ao poder a oligarquia rural, principalmente chefiada por São Paulo e Minas Gerais, naquela famigerada política do café com leite que a gente aprende na escola, né? Então, os barões do café e do leite é que comandavam a sociedade brasileira, defendendo seus interesses das mais diferentes maneiras, sem possibilidade de mudança e de justiça social efetiva. A República estava nas mãos dos ricos, poderosos e milionários. A educação era só para eles, só para os seus filhos, que inclusive estudavam na Europa, não estudavam aqui no Brasil. A escola era dominada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E isso perdurou durante muitos anos. Já contei aqui, muita gente não acredita, mas eu que nasci no século XX, né, em 1956, frequentei escola pública toda a minha vida, e no grupo escolar, que era público, não era privado e não era católico, eles rezavam a Ave Maria, todo início de aula. Eu era o único da sala que não fazia isso, e minha professora olhava meio enviesada, mas respeitava, né? Que não tinha que fazer a reza da Ave Maria no início da aula. E como eu já disse, ninguém falava de Estado laico naquela época, né? Pois bem, a sociedade dominada por uma oligarquia rural que só pensa nos seus interesses e vivendo uma fé dominada pela Igreja Romana que se impunha sobre a sociedade com todos os seus tentáculos e com todas as suas forças, não havia fruto espiritual que fosse visível naquele momento. Também vivíamos, como o profeta denuncia, a partir do versículo número 3 e no versículo número 4, na época de Miqueias, nós tínhamos um período de grande impunidade, violência e corrupção generalizada, né? O profeta diz: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Olha só, né? O profeta está dizendo: as pessoas se esforçam para fazer o mal, né? Não praticam o mal por acaso ou de qualquer jeito, não. Elas se esmeram, se esforçam para fazer o mal, né? O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, né? O grande, o poderoso fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é um espinheiro, e por aí o profeta vai dizendo, descrevendo um período de violência, de corrupção generalizada e de impunidade. Parece que ele leu o jornal de amanhã,
aqui do Brasil. Né? Ele é profeta, olha para frente, vê o futuro e lê o jornal de amanhã, porque é o que tem aqui no texto, escrito 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. Em 1903, a sociedade brasileira não era tão corrompida, mas não era diferente na sua essência. Né? Infelizmente, a corrupção e a impunidade para os poderosos sempre se fez presente, por intermédio principalmente dos chamados privilégios de classe, que ainda perduram, né, por aí. E a igreja presbiteriana tinha como desafio mudar essa situação, modificar por meio do evangelho essa condição. O protestantismo no Brasil estava avançando de forma bastante invisível na sociedade, principalmente porque ela avançava fora dos grandes centros. Uma das coisas boas de um país ser governado pelas oligarquias rurais é que os barões, os grandes fazendeiros, os latifundiários, mandavam como senhores feudais nas suas terras. Então, os missionários evangélicos não foram evangelizar nos grandes centros, foram evangelizar nas fazendas, onde eles eram acolhidos, onde a igreja romana chiava, mas o padre tinha que se dobrar aos caprichos do dono das terras. E quando ele permitia, então os missionários penetravam por ali e espalharam o evangelho. Até hoje, na nossa igreja, se você faz uma pesquisa entre os mais antigos, quem foi o primeiro crente da família? A pessoa recebeu o evangelho numa fazenda, num desses lugares longe dos grandes centros, onde ela recebeu o Senhor Jesus Cristo pregado por um pastor itinerante ou por um missionário desse tipo. E não nas grandes cidades onde imperava a igreja romana. Isso não era muito certo. Mas como havia impunidade, como havia o grande mandando, né, o evangelho se aproveitou disso também. Né? Como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Deus está controlando todas as situações. E aí a igreja chega aos grandes centros, pequena, isolada, em pouco número, né? Não como hoje, e tenta fazer diferença na sociedade, mas encontra uma sociedade estratificada, avessa aos seus interesses e aos seus valores. Também a gente percebe no texto de Miqueias, que nos dá o moto desse ano, uma grande insegurança, uma desunião e a destruição da família. No versículo número 5, o profeta diz: não creais no amigo. Mas se eu não vou crer no meu amigo, vou crer em quem? Né? Nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. A mulher com quem você tem intimidade, não conta nada para ela. Desconfie dela. Imagina só o que o profeta está dizendo. E ele explica: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. A ideia de uma desagregação familiar. Quando termina o respeito, quando termina a confiança entre os habitantes da família, eles podem continuar juntos debaixo do mesmo teto. Mas aquilo não é mais uma família. Aquilo não é mais uma célula máter da sociedade. Aquilo é uma tragédia. E era isso que acontecia nos tempos dos profetas. A família brasileira também estava assolada em 1903 por causa dos valores que se sobrepunham a ela. Infelizmente, esse é um período em que, teologicamente, nós regredimos muito. Por uma série de fatores que não convém aqui destacar, os professores de seminários e de faculdades teológicas embarcaram numa canoa furada chamada liberalismo teológico e punham em dúvida tudo aquilo que a Bíblia ensinava, tudo aquilo que a Bíblia pregava. E isso trazia severa ameaça
para a evangelização que mal estava começando na sociedade brasileira. O quadro que o profeta pinta é muito semelhante ao quadro da sociedade de 1903. Mas havia igreja que estava plantada, uma igreja que corria um severo risco. Ela havia optado por um caminho de ganhar a elite das cidades, por meio de uma estratégia educacional, cujo resultado a gente conhece, é o Mackenzie, aqui em São Paulo, e outras escolas espalhadas pelo país. A Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja origem é norte-americana, optou por se implantar nos grandes centros com escolas, porque a grande carência do Brasil era a educação, escolas pagas, voltadas para a elite da sociedade, a fim de cristianizar por meio da educação a elite da sociedade e, com isso, disseminar os valores por meio dela. Por trás dessa estratégia, havia uma instituição muito forte e muito presente, o que nós estranhamos, né, mas muito presente na América do Norte, em algumas igrejas históricas, que era a maçonaria. Eu mesmo, quando viajei para os Estados Unidos a trabalho, me deparei, pelo menos em um caso, numa cidade lá, com uma propriedade muito grande de uma igreja batista, e tinha o templo muito bonito, e a poucos metros do templo, no mesmo terreno, a loja maçônica, né? Eles tinham isso muito, muito próximos. Havia uma sintonia muito grande da maçonaria com as igrejas históricas, sobretudo a presbiteriana e a batista. E por causa dessa influência maçônica, a ideia era ganhar a elite da sociedade por meio da educação, importando para o Brasil escolas americanas, boas, ninguém discute, de alta qualidade, e que visavam educar os filhos da nobreza. Com isso, a sociedade, ou pelo menos a nata da sociedade, seria ganha para Jesus automaticamente, já que a cultura americana transferida para eles é evangélica, né? Ou pelo menos era naquela época. O problema é que um grupo de brasileiros não aceitava essa estratégia, principalmente porque ela era elitizante. E Eduardo Carlos Pereira, um membro da elite, Eduardo Carlos Pereira não era uma pessoa simples, humilde, pobre, ignorante, muito pelo contrário. Ele era um jornalista de grande renome, estava à frente de um dos principais jornais evangélicos, se não o principal e mais antigo jornal evangélico do Brasil, chamado O Estandarte, que ele trouxe para a IPI, mas esse jornal já existia antes de 31 de julho de 1903. Gramático. Quem estuda letras até hoje, pleno século XXI, usa a gramática de Eduardo Carlos Pereira, principalmente para falar dos prefixos e sufixos de origem latina e grega. Ele era um grande erudito nessa área, muito respeitado. Porém, ele entendia que a função do evangelho era distribuir justiça social, não por meio daquilo que a gente chama hoje de teologia da missão integral, mas por meio da libertação da escravidão, da idolatria e da ignorância. Ele defendia que a sociedade fosse evangelizada e educada. Mas a bandeira de Eduardo Carlos Pereira e seus seguidores era: a igreja deve ter uma escola para os filhos da igreja, e não para a elite, né? E a discussão sobre isso e sobre o método de evangelizar a população brasileira avançava pelos jornais, principalmente pelo Estandarte. E chegou um momento em que houve uma confrontação entre as duas vertentes. E esse momento foi a reunião do Sínodo. Não havia Supremo Concílio naquela época, não havia igrejas suficientes. Então o Sínodo se reuniu aqui em São Paulo, embora a sede da Igreja Presbiteriana fosse no Rio de Janeiro, onde é até hoje, a primeira igreja presbiteriana fica no Rio, mas o Sínodo foi em São Paulo, na igreja que existe até hoje, lá na Rua Helvécia, do lado da Cracolândia, né?
a Igreja Presbiteriana Unida, que tem esse nome, mas é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ali se reuniu o sínodo e durante alguns dias, e esse debate foi levado a votos, e por ampla maioria, o sínodo presbiteriano decidiu não haver incompatibilidade entre os projetos que a igreja vinha desenvolvendo de cristianizar a sociedade brasileira por intermédio de escolas, nem incompatibilidade da fé cristã com a profissão maçônica. Diante do voto do concílio, Eduardo Carlos Pereira declarou-se desligado da Igreja Presbiteriana do Brasil e se retirou da reunião e foi seguido por um grupo de pastores, 7 pastores e 13 presbíteros, que foram para o templo pastoreado, né, pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, que ficava na rua 24 de Maio, ele não existe mais. Depois ele mudou-se, né, para onde está hoje a Catedral Evangélica. E lá na rua 24 de Maio, no dia 31 de julho, eles se reuniram tarde da noite. E agora, o que nós vamos fazer? E decidiram então que seguiriam olhando para o Senhor e esperando no Deus da salvação. A decisão de Eduardo Carlos Pereira e daqueles pastores e presbíteros ia na contramão de tudo que fosse melhor, de tudo que fosse mais confortável, de tudo que fosse mais lógico. Pensem bem, irmãos e irmãs. Eles haviam lutado pela causa que eles defendiam. Haviam discutido largamente as teses. Haviam conseguido levar a discussão para a decisão do sínodo. E perderam lá no voto. Perderam no voto. Eles podiam perfeitamente bem dizer assim, bom, a igreja está errada. Nós fizemos o que devíamos. Nós alertamos, lutamos, tentamos, não conseguimos mudar. Bem, Deus sabe que fizemos nossa parte. Vamos seguir o nosso caminho aqui. Por que aqui? Porque debaixo do manto da igreja presbiteriana havia recurso. Os dólares vinham dos Estados Unidos e das missões europeias para financiar a evangelização no país. Os crentes eram muito pequenos em número para assumirem isso. Por isso os recursos vinham de lá. Os pastores vinham de lá. Nós tínhamos um seminário mais ou menos funcionando aqui no Brasil para educar os pastores brasileiros. A maioria dos pastores vinha dos Estados Unidos e era americana. Então era mais confortável permanecer na igreja. Olha, perdemos o voto. Paciência, tentamos fazer o certo. Não deu. Vamos continuar o nosso caminho aqui, onde estamos seguros e abrigados. Quem sabe um dia Deus muda isso? Eles podiam ter feito isso. Seria a decisão mais lógica a tomar, a mais confortável, a mais tranquila, a mais isenta de angústias, dúvidas, dilemas, problemas. Mas eles não decidiram assim. Eles decidiram proclamar a independência dos recursos americanos e dizer, Senhor, a obra é tua. O Senhor vai sustentar. E assim começou a Igreja Presbiteriana Independente. Por isso, o dia 31 de julho é o dia da organização da Igreja Presbiteriana Independente. E o nome independente tem a ver com isso, com esse gesto de fé. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho, irmãos. Aquilo que os irmãos fizeram naquela noite fria, né, do inverno julino, em 1903, foi cumprir o que Miqueias disse em nosso motto. O quadro está posto, os desafios são imensos. Nós não temos condição de mudar a sociedade, não temos condição de mudar os rumos da igreja. O que nós vamos fazer? Eles simplesmente olharam para o Senhor e esperaram no Deus da salvação, crendo que esse Deus os ouviria. 114 anos depois, nós podemos dizer que aqueles irmãos estavam certos.
Deus os ouviu. E Deus os ouviu de tal forma que hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil também proclama incompatibilidade da profissão cristã e da profissão maçônica. Não é mais possível ser maçom e ser oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais de 100 anos depois, provou-se que Eduardo Carlos Pereira, o teimoso, estava certo. Que Eduardo Carlos Pereira, o doido, era um homem de fé. Ele creu que Deus iria prover e Deus proveu. E nós hoje celebramos a Deus por essa fé. Vivemos dias muito parecidos com os dias de Eduardo Carlos Pereira, com os dias de Miqueias. A sociedade brasileira clama por solução. A sociedade brasileira está desesperada por alguém que ponha ordem no nosso país. Eu não creio que a solução do país passe pela via política. Não creio. Já me desencantei disso há muito tempo. Mas eu tenho convicção que a redenção do Brasil virá pela via da conversão. E aqui entra o nosso papel, de olharmos para Deus, esperarmos o Deus da minha salvação, sabendo que Ele vai nos ouvir e vai nos usar de forma ungida e abençoada para converter as pessoas que estão ao nosso redor. Começando, e eu tenho dito isso e insisto nisso, começando pelos líderes da nação, começando pelos nossos políticos, pelos nossos técnicos, que precisam ser confrontados com a palavra de Deus e que os dons e talentos e todos os recursos que eles receberam vêm de Deus, como Jesus disse a Pilatos. Nenhum poder teria se de cima não te fosse dado. E um dia você vai dar conta disso. Eu tenho certeza que boa parte deles se impressionará com essa verdade cristalina das Escrituras e mudará sua conduta, mudando os rumos do país. Nós já temos evidências históricas disso. A Operação Lava Jato nasceu entre brasileiros de uma nova geração que querem mudança efetiva e eficiente, querem trazer moralidade para o país. E entre eles, para a glória do Senhor Jesus, seus líderes são cristãos evangélicos que temem ao Senhor e que comungam da mesma mesa de Santa Ceia que nós. Resposta de oração. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sabem, irmãos, eu quero terminar dizendo que muitas vezes nós somos tentados a soluções fáceis, legítimas. Não estou dizendo que são ilegítimas, mas fáceis, rápidas, confortáveis, que não mexem com o nosso dia a dia, que não mexem com os nossos interesses imediatos, que não mexem com os nossos gostos, que não mexem conosco, que não alterem nada a nossa vida e que ainda nos mantém numa posição confortável de vítimas. Olha, está tudo errado, mas eu avisei, eu falei, eu tentei, eu lutei. Mas continua aqui, na minha zona de conforto. Aqueles 7 pastores e 13 presbíteros foram homens de fé, de muita coragem. Dizer, agora está na nossa mão fazer a obra de Deus. Sem a ajuda do exterior, Deus vai nos ouvir. E Deus os ouviu. Nós somos prova disso. Quando nós importamos o moto de Miqueias 7,7 para esse ano em nossa igreja, é justamente nessa direção, de agir, mesmo que seja nos tirando da zona de conforto, mesmo que seja nos tirando do nosso ambiente seguro, para fazer aquilo que é preciso que seja feito. Não temos recurso, não sabemos nem como fazer. Por isso, eu vou olhar para o Senhor, esperar no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele vai me ouvir. Quem conhece minimamente o profeta Miqueias sabe que Miqueias é aquele que anunciou os detalhes do nascimento de Jesus. Em Belém da Judéia, quando
os sábios do Oriente perguntaram para Herodes onde é que nascia Jesus, os sacerdotes usaram o livro de Miqueias para informar o rei Herodes, em Belém da Judeia, porque assim está escrito, capítulo número 5 do livro do profeta. A solução que Deus provê está em Cristo. E quanto mais mergulhados nós estivermos em Jesus, mais nós vamos obter de solução. Para terminar, irmãos, uma reflexão muito rápida do teólogo e biblista Jack Hayford. Ele diz assim: fé é mais simples do que parece. Às vezes a gente fica pensando que fé, mas eu não consigo ter fé. O que eu faço para ter fé? Olha só o que ele diz: fé é mais simples do que parece. É uma escolha, ao invés de uma capacidade. Muitas das promessas de Deus são tão impressionantes que não somos capazes de compreendê-las, muito menos crer inteiramente nelas. Mas sempre temos a chance de escolher confiar em Deus. Fé é uma escolha. Escolha esperar no Senhor e confiar nele. Amém?